Diga comigo, a nova natureza em Cristo. Amém? Glórias a Deus, para isso, nós escolhemos aqui Efésios capítulo 4, versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade, diga comigo, futilidade dos seus pensamentos. Amém? Eles estão obscurecidos no... Diga mais forte. Mais forte. Isso. E separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao dos seus corações. Tendo perdido toda a... Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, quando eu faço assim, vocês normalmente falam mais forte, e eu pedi que vocês fizessem isso durante 4 vezes. A primeira vez, eu queria que vocês frisassem numa palavra chamada futilidade. Diga comigo, futilidade. A segunda vez, eu pedi que vocês enfatizassem numa palavra chamada entendimento. Diga, entendimento. A terceira vez, endurecimento. E a quarta vez, sensibilidade. Então, eu vou explicar todas essas palavras para vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse para aquela igreja que eles não poderiam andar na futilidade, como os gentios andavam. Isso significa o quê? Significa que eles deveriam ter um comportamento diferente do que as pessoas do mundo tinham. Por quê? As pessoas que estavam ali na igreja de Éfeso estavam, ao invés de imitar a Deus, imitar o discipulado em Cristo, eles estavam copiando o mundo. E eles estavam inserindo dentro de um erro que era a futilidade. O que é a futilidade? São as coisas vãs. Obrigado. Futilidade são as coisas vãs. Eles estavam gastando muito tempo com coisas fúteis. Nem todas as coisas fúteis são pecados. Às vezes você gasta um tempo com coisas à toa, coisas vãs, mas nem sempre é pecado. Mas qual que é o pecado? O pecado é você consumir muito tempo com coisas fúteis. E muitas vezes nós gastamos muito tempo com aquilo que não deveríamos gastar. E essa era a realidade daquela igreja em Éfeso. E eu lendo novamente, você vai ter uma compreensão, uma noção melhor daquilo que Paulo falou com essa igreja. E diz aqui, olha, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, porque a coisa era recorrente, que não vivam mais como os gentios, as pessoas do mundo, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Então, a futilidade que eles incorriam nela, envolviam os pensamentos deles. E o que acontecia? Isso desencadeava pelo menos 3 consequências dentro da natureza humana deles. E a primeira coisa era o problema do entendimento aqui. Eles estão obscurecidos no entendimento. Os gentios, as pessoas do mundo, pelo fato de gastarem muito tempo com as futilidades, estavam com a mente deles obscurecida. E isso distanciava eles de Deus. E a igreja estava copiando isso. E a igreja também estava consumindo muitas coisas fúteis. E com isso estava atraindo também a obscuridade do entendimento. E com isso estava afastando eles de Deus. Então, o primeiro efeito que as futilidades em excesso trazem à natureza humana é o obscurecimento, é a escuridão da nossa mente. É o bloqueio mental para as coisas espirituais. Isso não pode acontecer comigo e com você. Isso é o que acontece com muitas pessoas. Elas consomem tantas coisas ruins que a mente dela, ao invés de ficar pensando nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, não, ela está obscurecida
a mente dela já não capta mais as informações celestiais. É uma mente profana, é uma mente mundana, é uma mente obsoleta. E o apóstolo Paulo, ele exorta as pessoas para que não cometam esse erro. E é interessante nós percebermos o que está escrito no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Leia esse texto comigo e eu vou te explicar uma coisa. Diz aqui: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Os sacerdotes ignoraram o conhecimento e, consequentemente, aquelas pessoas que estavam ali também foram vítimas dessa ignorância dos sacerdotes. E aí o povo inteiro pereceu. Não somente os sacerdotes, mas todo o povo pereceu. E isso me faz entender que a falta de entendimento, ela não é uma justificativa para você levar diante de Deus. Se você não tiver entendimento da Bíblia, você vai para o inferno. É isso em outras palavras. Quando fala assim, o meu povo pereceu por falta de entendimento, isso significa o quê? A sua falta de entendimento pode te levar para o inferno. Por quê? Porque você vai em qualquer vento de doutrina, você não vai ter consciência da Bíblia, você vai dar lugar para o Satanás, você vai entristecer o Espírito Santo. E você vai perceber que eram esses os problemas dessa igreja de Éfeso. Então, a falta de conhecimento, a falta de entendimento, o entendimento obscurecido, ela não é uma justificativa. Quando você chegar lá no céu, você não pode chegar e falar assim, Deus, eu quero ir para o céu. Por quê? Porque eu não sabia disso. Você tem muita oportunidade de saber. Você tem acesso a muitas informações. Então, o que Deus manda falar para vocês hoje é que você diminua ou até mesmo venha erradicar a futilidade da sua vida e venha procurar o entendimento das coisas de Deus. Eu posso ouvir um amém? E a segunda consequência que a futilidade, essas coisas que não trazem edificação alguma, promovem no corpo humano, é o endurecimento do coração. Lembra da terceira palavra que eu pedi a vocês para decorar, que era endurecimento? O endurecimento do coração. Então, quando você tem muita futilidade no seu entendimento, além do seu entendimento ficar obscurecido, acontece que o seu coração fica endurecido. É mais ou menos assim, você fica o dia inteiro na internet, aí você vem para o culto. Aí, além de você não compreender aquilo que está sendo falado no culto, o seu coração fica endurecido. Ou seja, você não consegue... Quando a Bíblia fala sobre entendimento, fala sobre razão. Quando fala sobre coração, fala sobre sentimentos. Os seus sentimentos, eles não ficam ali abertos para as coisas de Deus. É como se você não quisesse isso aqui. Eu não estou com vontade de ficar nesse culto hoje. São as coisas fúteis que muitas vezes nós consumimos que nos dão esse tipo de sentimento. Quando você está com muita coisa fútil, quando você consome muito cinema, muita internet, muitas coisas do mundo, então, querido, as coisas de Deus, elas ficam meio que sem sentidos. Você não consegue absorver. É isso que está falando aqui o texto. Então, veja bem o que diz Mateus no capítulo 7, versículo 6. Quanto às pessoas que estão com o coração endurecido, muitas delas não dá nem para a gente falar de Deus para elas. Por quê? Porque é jogar a pérola aos porcos. O coração da pessoa está tão endurecido que não adianta você falar, a palavra não vai penetrar. Diz aqui, olha, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão. As pessoas que estão com o coração endurecido vão pisar nas pérolas. Que pérolas? A palavra. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. E é perigoso eles pegarem essa palavra, que é uma pérola,
e ainda usar contra você. E isso tudo tem um motivo. As coisas obsoletas, as coisas fúteis que nós consumimos, os enlatados que Satanás joga na nossa casa e nós comemos com a boca mais boa. Então, é o tempo, é o momento de eu e você repaginarmos, né? Ressignificarmos as nossas vidas. É o tempo de você falar assim, olha, eu preciso gastar menos tempo com essas coisas fúteis que não me levam a coisa nenhuma. Porque de repente você fica ali conversando com o vizinho aqui, com o vizinho ali, você gasta tempo aqui, gasta tempo ali, mas não gasta tempo com aquilo que você deve gastar tempo. Que é com a palavra de Deus, que é com a oração, que é com a igreja do Senhor, que é com a obra do Senhor. É esses os erros que a igreja de Éfeso estava incorrendo. E diz aqui no Salmo 95, versículo 7, também se referindo às pessoas que têm o coração endurecido, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Deus fez tantas coisas lindas naquele deserto. Deus fez tantos milagres. Deus abriu o mar vermelho. Deus providenciou pão. Tantas coisas lindas, maravilhosas. Mas aquelas pessoas estavam com o coração duro. E eles então se rebelaram contra Deus. Por quê? Quando o seu coração está duro, irmãos, é impenetrável. Pode vir aqui o maior pregador do mundo, pode vir aqui o próprio Jesus Cristo, mas se o seu coração estiver duro, o problema não é do pregador, o problema não é da igreja, o problema é do seu coração, que não penetra nada de dentro dele. E quantas vezes Deus fala com a gente, mas o nosso coração está duro, e nós não nos convertemos. Passa ano, sai ano, entra culto, sai culto. Você tem escutado a palavra e você não se liberta, você não se transforma. Então, era esse o problema. E tudo por causa de quê? Das futilidades que estavam sendo consumidas pela igreja em Éfeso. Resultado, entendimento obscurecido, coração endurecido. E um terceiro resultado, que era a falta de sensibilidade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos afirma o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, que é esse tempo que a gente está vivendo, o tempo das futilidades, não é isso? O tempo que as pessoas consomem tantas e tantas coisas que não edificam. É esse o tempo que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele já previa. Nos últimos tempos, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm dos homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência insensível. Insensível. É mais ou menos assim, querido. Quando você vai ao médico, o médico ele cauteriza uma parte do seu corpo. Aquela parte do seu corpo, ela não sente dor, porque ela está cauterizada. E assim acontece com o crente, que tem a cauterização mental. Ele não sente dor. Ele vai, ele bebe, ele não sente dor pelo pecado. Ele vai, ele fuma, ele não sente dor, aquilo dali não dói mais. Ele vai e tem uma relação sexual ilícita de diversas maneiras, que nós temos combatido isso aqui na igreja, mas ele não sente dor mais. Por quê? Porque a mente dele está cauterizada. Aquilo não dói.
E isso tudo tem uma consequência. Qual a consequência? São as futilidades que nós consumimos. E muitas vezes essas futilidades, elas fazem apologia a essas coisas, a esses tipos de pecado. E aí, quando você escuta uma palavra, aquilo dali é mais uma palavra a mais e a menos, não vai fazer diferença nenhuma, e você vai sair daquela porta ali e vai cometer os mesmos erros. Por quê? Porque a mente está cauterizada, o coração está cauterizado, o corpo está cauterizado. Não sente dor pelo pecado. Então, querido, aqui Paulo, ele começa a exortar aquela igreja. E tudo isso, elas estavam trazendo de onde? Dos gentios. De onde? Das pessoas do mundo. E o mundo estava entrando dentro da igreja de Éfeso. E aí Paulo começa a exortar aquelas pessoas. Olha, peraí, não é por aí. Nós temos que fazer a diferença. Amém? E ali ele começa a falando o seguinte, no versículo 20. Efésios 4, 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então ele fala uma linguagem interessante aqui. Ele fala que o Senhor Jesus, os ensinamentos de Jesus, ensinou a eles a despir-se, essa é a palavra, do velho homem ou da velha natureza. O que é isso? É aquele velho homem que quer ressuscitar em você. Lembra quando você fazia tantas e tantas coisas que desagravam a Deus? E você antigamente nem ligava para isso. Aí você se converteu e você não fazia isso mais. E de repente isso está querendo voltar tudo na sua vida, ou se já não voltou na sua vida. É isso que ele está falando. Você não pode deixar vestir essa indumentária mundana mais. Você tem que se despir disso, tirar isso de você. E ele diz aqui, olha, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes de Deus. Então aqui ele fala que eles precisavam se despir do velho homem e eles precisavam mudar a mentalidade deles, que estava corrompida, e mais uma vez eu falo aqui, por causa das futilidades. Paulo aqui, ele fala, olha, primeira coisa, vocês têm que mudar os seus pensamentos. Irmãos, preste atenção numa coisa. Você fica ali 3 horas assistindo um filme. O que vai acontecer quando você acha que o filme acaba quando ali você desliga a televisão? Não. Não acaba. Aquele filme continua na sua mente. E você fica ruminando aquele filme. Não, mas aquela cena, hein? Aí tem a resenha lá com o marido, com a mulher. Aí, quando não tem resenha, você fica, não, mas aquele filme, eu acho que ele não deveria terminar assim. Ele deveria terminar assim. E aí você pensa assim, poxa, aquele fulano devia ter matado aquela outra. Isso eu estou falando de um filme. Agora, imagina uma série. Agora, imagina novelas. Imagina quanta podridão, irmãos. Quantas futilidades vêm na nossa mente, obscurecendo os nossos pensamentos, endurecendo o nosso coração, tirando a nossa sensibilidade. Nós não sentimos dor pelo pecado por causa dessas coisas que temos consumido, que tem corrompido a nossa mentalidade. Paulo fala. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é se despir-se desse velho homem, entrar na nova natureza que Cristo gerou em você, e para isso você precisa mudar a sua maneira de pensar. E quando você olha Filipenses capítulo 4, versículo 8, você entende isso melhor. E diz aqui, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderem ou aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
Então, ele começa a falar aqui exatamente sobre essa mudança mental. Se você assiste um filme de terror, além da sua mente ficar corrompida, o seu coração fica corrompido também. Se você assiste um filme onde tem um abuso de sensualidade, o seu coração também fica corrompido. Então, é importante você entender que os vídeos que você vê, eu me lembro que a gente, você quer conhecer uma pessoa, você pega o celular dela. O algoritmo do celular vai entregar essa pessoa, o que ela consome. Porque eles sabem fazer essa leitura. Os marqueteiros das plataformas, eles sabem fazer. Se você clica lá, eles te mandam conteúdo em cima daquilo que você clicou. Essa é a realidade. Então, o que você e você precisamos fazer? Converter os algoritmos das plataformas que nós acessamos. Nós precisamos converter. Então, eu me lembro que uma época, eu não sei por que cargas d'água, eu dei uma clicada lá num vídeo que era de violência. Aí depois veio um outro vídeo, eu também, curioso, né, que sou, eu fui olhar. E aí, de repente, começou a vir um tanto de vídeo de violência, e aquele negócio já estava consumindo a minha alma, até que o Espírito falou comigo assim, até quando? Até quando? Eu falei assim, até agora. E aí eu comecei a cancelar isso, irmãos. Então, eu e você precisamos entender que o nosso celular, a nossa TV, ela precisa ser convertida. Ela precisa ser convertida. Não é eles que precisam converter, não. Somos nós que precisamos converter esses veículos de comunicação que nós acessamos. Porque essas futilidades, esses enlatados do inferno, eles estão corrompendo a igreja. Paulo, ele não falava para as pessoas do mundo. Essa carta aqui não é uma carta para os mundanos, para os gentios de Éfeso. É uma carta para a igreja de Éfeso. E Deus, ele manda falar isso com você, querido. Não se corrompa. Não tenha o mundo como padrão, como paradigma na sua vida. Mas tenha o Evangelho, tenha a Bíblia, tenha a palavra de Deus. E aí ele começa a dar alguns ensinamentos aqui interessantes. E o primeiro ensinamento que ele traz aqui, irmãos, ele fala, olha, o que as pessoas estavam consumindo lá? Qual eram essas futilidades? E a primeira coisa era a mentira. É o que você mais vê. Primeira mentira que a internet passa é a imagem da pessoa. Os filtros. Você vê uma pessoa linda, maravilhosa, aí você vai encontrar com ela pessoalmente, você fala assim, não, mas não é você, não. Eu conheço uma que ela não sei o que ela arruma lá, que ela fica parecendo que ela tem 15 anos, 20 anos, sei lá. A mulher tem mais de 70 anos. Mentira! Mentira! É o que você mais vê na internet. E aí, Paulo, parecia até que tinha internet lá em Éfeso, naquela época. Paulo, ele fala assim, olha, a primeira coisa que ele fala para eles, lá no versículo 25, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, a mentira é a mentira que você consome ali, querido. E tem um outro detalhe que eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou falar aqui agora. Querido, quando você curte uma mentira, você também é um mentiroso. Quando você vota num mentiroso, você é cúmplice da mentira. Eu não estou aqui para falar de política nem nada, querido. Mas eu só estou aqui para te falar. Evidentemente que a grande parte dos políticos são ladrões. Mas se a coisa está escancarada e você sabe, querido, você ainda vota nessa pessoa, você é cúmplice. E a Bíblia nos fala aqui, olha, e nunca se esqueça desse versículo, João 8,44. A única parte da Bíblia que atribui a Satanás uma paternidade. É a paternidade da mentira. E diz aqui, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, é importante que
eu e você venhamos entender que dentro da nossa nova natureza, nós não podemos ser cúmplices, nós não podemos ser complacentes da mentira, e nós também não podemos mentir. Seja uma mentirinha, uma mentira e uma mentirona. Mentira indiferente daquilo que te leva a mentir, que às vezes o último recurso que você tem é a mentira, então cancela esse último recurso, querido. É preferível você sofrer uma retaliação do que você mentir. Você sabe por quê? Porque quando você fala a verdade em nome de Cristo, Deus ele não vai deixar uma retaliação prosperar sobre a sua vida. Você pode ter certeza disso. A mentira, ela não pode ser o último recurso seu. Nós somos filhos da verdade. Jesus ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, querido. Então não há como eu chegar para você e agora pregar um evangelho mentiroso, como muitas igrejas estão pregando um evangelho mentiroso. Um evangelho que você vem para Jesus e vai ser tudo bem para você, você não vai sofrer, você vai ser próspero, você vai sair da miséria e vai ser rico. Esse é o evangelho da mentira. O evangelho da verdade é o evangelho que está escrito dentro da Bíblia. O evangelho que Jesus falou com Paulo. Importa que por muitas tribulações você vai herdar o reino dos céus. Esse é o evangelho da verdade. É o evangelho que Jesus falou, olha, que no mundo nós teremos aflições. Nós podemos ter aflições, nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. É isso que a palavra de Deus nos fala. Esse é o evangelho da verdade, querido. Então, veja bem, ele começa a falar sobre isso. Depois ele coloca um segundo ponto dessa igreja que consumia futilidades, que estava com a mente endurecida, o coração endurecido, estava sem sensibilidade, e Paulo falou assim, olha, eu vou dar uma chance para você recomeçar, começa daqui, ó, começa da mentalidade, e a segunda coisa, depois você vem aqui para os lábios, não, e para os olhos também, não veja mentira, não consuma mentira, e não fale mentiras. E aí fala a segunda coisa é, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Lembrando a vocês que no calendário do judeu, ou no horário judaico, o dia termina às 6 horas. Começa às 6 horas também, da tarde, quando o sol se põe. Em outras palavras, Paulo está falando assim, olha, existe uma única ira que não é pecado. É a ira que ela tem uma duração curta. Que a duração dela é até o dia terminar. E se você passar de um dia para o outro irado, você já está pecando. Então, a ira, que é uma ira que não mente, que não é uma ira pecaminosa, vamos dizer assim, é a ira que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que não guarda raiva, que não guarda ódio. Porque se você ira com seu filho e você passa o outro dia ainda irado, você levanta o outro dia e ainda está irado com ele, você está pecando. Não sou eu que falo, é a Bíblia. A Bíblia que fala isso. Ah, eu briguei com meu marido, estou com uma raiva dele. Já tem 2, 3 dias, você está no pecado. Se você morrer, você vai para o inferno. Se você quiser acreditar, você acredita. Se não quiser, o problema é seu. Então, é importante, querido, que você não deixe a sua ira durar mais do que 24 horas. 24 horas, isso se você cometer ela 6 horas e 1 minuto. Aí você tem até 23 horas e 59 minutos para apaziguar, diz o texto, para apaziguar a sua ira. É uma coisa esquisita. Mas como que você vai apaziguar essa ira? É você tirando todo o ódio, tirando toda a mágoa, todo o rancor, todo o sentimento ruim. Você precisa reconciliar com seu marido antes de terminar o dia. É assim que a Bíblia nos fala. Ou com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com o seu patrão, ou seja lá com quem for. E diz aqui o versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Aí ele fala, as consequências que as futilidades trazem em termos práticos. A primeira é a mentira, a segunda é a ira, e a terceira é o roubo. Vamos lá? Vamos lá? Vocês estão bem, deixa eu ver. Estão colando não, então. Vocês estão bem hoje.
Glória a Deus por isso. Então, veja bem, irmãos, o roubo. Será que ele falou literal? Pode ser, mas eu não creio que seja literal. Então, vou falar primeiro do roubo, que seja literal. Você pode roubar a Deus todas as vezes que Deus ele sensibiliza você, porque aquelas pessoas elas estavam insensíveis. Aquelas pessoas daquela igreja já estavam com a mente totalmente obscurecida, com os corações totalmente duros. Então, por isso, eles roubavam. Acredito eu que eles roubavam a Deus. Acredito eu que aquela igreja tinha problemas financeiros. Então, é necessário, eu sou daqueles que você não deve entregar o dízimo por obrigação, mas por amor. E se Deus te sensibilizar, querido, se você não der ouvido, se configura num roubo a Deus. É importante que você entenda isso. E muitas vezes você fica reclamando, Deus, puxa vida, o que está acontecendo? Que miséria é essa? Querido, nós não podemos roubar a Deus. Que dirá roubar um irmão? Que dirá querer que a balança do açougueiro pese em nosso favor? Ô açougueiro, você pega 1 quilo para mim, e eu vou pagar por 1 quilo, mas seja 1 quilo bem pesado. O que significa 1 quilo bem pesado? Você quer levar 1,2 kg e pagar 1 quilo? É isso? Isso é corrupção, isso é roubo, isso é mentira. Então, nós não podemos enganar as pessoas. Nós não podemos levar vantagem para prejudicar as outras pessoas. Isso se configura como roubo. E muitas pessoas, muitos brasileiros querem levar vantagem, o que não é correto. Quantos do meu ministério, quantos pastores estão roubando ovelhas? E eu nunca esqueço, não precisava nem falar isso, mas eu estou com vontade de falar isso, eu vou falar. Eu me lembro que quando eu era cabeleireiro, eu já falei isso aqui, isso me impressionou tanto que depois de 20 anos eu estou falando isso aqui. Eu atendia, não eu propriamente dito, mas a menina que trabalhava comigo, que eu tinha esse salão, tinha contratado uma moça para trabalhar comigo, e ela atendia prostitutas, iam lá cortar cabelo comigo, prostitutas. E pasmem vocês, essas meninas tinham uma conversa boa, eu conversava muito com elas, muitas delas eram desviadas do Evangelho. E elas começavam a conversar lá sobre os clientes, e eu, quando não tinha cliente lá para cortar cabelo, ficava escutando elas conversar. E uma delas, numa certa ocasião, me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, que lá, no trabalho delas, na boate onde elas trabalhavam, iam vários pastores de várias denominações, e eles ficavam zombando dos crentes que davam oferta. Pegavam a oferta daquelas pessoas pobres, muitas vezes, e iam consumir com prostituição, querido. Misericórdia. Eu fico pensando, como que pode, gente? Como que pode? Como que pode uma pessoa fazer isso? Quantas e quantas pessoas estão surrupiando? E mesmo na época de Paulo já existia isso. Porque ele falava que muitas pessoas mercadejavam a fé. Ou seja, comercializavam a fé. Então nós não podemos roubar. E principalmente roubar as coisas que são sagradas, são santas, irmãos. Agora, eu tenho que Paulo, ele queria falar de um outro tipo de roubo. Por quê? Quando ele fala de futilidades, logo no princípio, ele está falando do roubo do tempo. E muitos de nós, querido, estamos roubando o tempo, a vida está passando. E Deus, Ele tem te chamado para um ministério, para uma obra. Deus tem te chamado para orar. Deus tem te chamado para evangelizar. Deus tem te chamado para fazer a obra. E o tempo está passando e você não está obedecendo a Deus. E você vai dar conta do tempo que Deus proporcionou para você aqui na terra. Aí você fala assim, mas o pastor lá, é só ele que prega. Meu irmão, tem tantas e tantas coisas para você fazer na obra. Muitas e muitas coisas aqui mesmo dentro da igreja. Mas se você não quiser fazer uma obra aqui, meu irmão, pega a internet. Eu não estou te falando para você mandar lista de transmissão, que isso não funciona não. Você ora a Deus, pede a Deus uma mensagem e vai pessoa por pessoa, tete a tete, na internet e fala assim, olha, eu tenho uma mensagem para você hoje e grava um áudio para essa pessoa, um áudio específico de uma palavra rema para aquela pessoa e fala assim, olha, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Eu faço isso. Ou você acha que eu só prego aqui? Eu faço.
Todos os dias eu mando 1, 2, 3 mensagens. Todos os dias. Específicas. Você sabe o que é isso? Não é uma mensagem assim que você coloca numa mensagem e quer atingir 200, 300 pessoas, não. É uma mensagem específica. Deus, o que o Senhor quer falar com essa pessoa hoje? Você pode fazer a obra, mas o tempo está passando e você não está fazendo. E você vai dar conta do tempo. E Deus vai chegar para você, eu te dei tantos anos de vida, você não fez nada. Eu fiz muito menos do que você deveria fazer. E quando a gente olha lá, mais na frente, nesse contexto mesmo, que aqui nós estamos falando de um contexto, e você vai perceber algo interessante. Lá no capítulo 5, versículo 15, nos fala o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha para você ver, irmãos. O mesmo contexto aqui, tá? Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Que não seja como os insensatos. Está falando novamente dos gentios, das pessoas do mundo. Mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então a palavra de hoje é: tenha cuidado. Como você vive, como você gasta o tempo. E ele fala assim, olha, não minta, não seja complacente com a mentira, fale a verdade uns com os outros, não se ire, repreenda a violência da sua vida. E ele fala, não roube a Deus, não roube o tempo, não roube. Alguém pode falar um glória a Deus aí? E aí ele diz o seguinte, porque já estava corrompido os lábios daquelas pessoas, estavam corrompidos. E ele fala no versículo 29, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que as ouvem. Eu anotei aqui, irmãos, uma coisa aqui, ó. Palavras torpes. Eu tenho que achar onde é que eu anotei, né? Eu anotei aqui, mas eu não estou achando aqui não. Tá, irmãos? De onde vem o significado de torpe? Na verdade, são palavras chulas, palavras feias. Mas eu queria pegar aqui uma terminologia para você, mas não tem problema não. O que eu estou querendo dizer? O que o texto está querendo dizer? Que você precisa ser mais positivo. Palavras torpes não é só palavras feias. Não é só palavrão. É palavra de pessimismo. É palavra de derrotismo. É palavra de quem tem um Deus fracassado. Isso são palavras torpes. O meu Deus é o Deus que me faz mais do que vencedor em Cristo Jesus, querido. Então, eu não tenho que ficar assim, não, a vida está ruim, a vida está difícil, eu estou doente, eu estou assim, assado. Irmãos, nós precisamos ser mais positivos. Vai melhorar. Você está doente? Vai melhorar. Você está com problema financeiro? Vai melhorar. Você está com problema, seja lá de família, seja lá sentimental, vai melhorar, querido. Então nós temos que tirar esse discurso, esse jargão pessimista que muitas vezes está sobre nós. E ali, ele fala no versículo 27. Aqui é interessante. É interessante, você vai perceber aqui o que ele diz no versículo 27 e o que ele diz no 30. Primeiro, ele diz no 27, e lembrando a vocês que ele está falando para uma igreja. Ele está falando para a igreja em Éfeso. E ele diz para aquela igreja, não deem lugar ao diabo. Você sabe o que significa isso? Aquela igreja estava copiando o mundo, estava consumindo as futilidades do mundo, estava com a mente obscurecida, com o coração duro, perdeu totalmente a sensibilidade, e ele agora diz para elas que, não deem lugar, não deixe o diabo entrar e assentar nos bancos da sua igreja, da sua casa, da sua vida. Não deixe o diabo entrar. E aí no 30 ele fala o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então ele fala duas coisas interessantes. Primeiro, eu e você não podemos deixar o diabo entrar e não podemos deixar o Espírito Santo sair. Porque se você entristecer o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sai e o diabo entra. E tem muitas igrejas e muitas pessoas que se intitulam cristãs, que o Espírito Santo há muito tempo já não habita nessa pessoa.
que essa pessoa não tem comunhão com Deus, ela não consegue orar, ela não consegue buscar, ela começa a falar assim, olha, eu estou fraco, eu não consigo jejuar, eu não consigo ler a Bíblia. Sabe por quê que você não consegue? Por quê? Porque você dá lugar à futilidade, a sua mente fica obscurecida, o seu coração fica duro, você perde a sensibilidade, você está roubando o tempo, você não está cúmplice com a verdade. E você, então, dá lugar à ira e dá lugar a muitos sentimentos ruins, a palavras torpes, a palavras negativas, e é isso que acontece. E o resultado disso, sabe qual que é? O diabo entra e o Espírito Santo sai. É por isso que você não consegue ler, você não consegue orar, você não consegue buscar. Mas eu vou te dar um conselho, eu não vim aqui para julgar vocês. Muda a vida. Muda os costumes. Eu e a Simone, nós temos um hábito, mesmo hábito, nem eu falei com ela, nem ela falou comigo. Um viu o outro fazendo e o outro copiou o outro. Isso também está lá com a Bárbara e está lá com a Ana também. A gente, antes de fazer qualquer coisa, nós fazemos a nossa devocional. Sabe o que significa isso? A nossa devocional é a nossa oração e nossa leitura da palavra. Isso é primazia, querido. Me impressiona muitas vezes. O crente levanta de manhã, já vai para o Instagram, já vai para o TikTok, vai para o Face, já vai para o YouTube, já vai consumir futilidade de manhã cedo, querido. Ele nem orou, ele nem buscou, ele nem clamou a Deus, porque ele não tem força para orar. Aí ele vai consumir mais futilidade, e ele vai ficar mais fraco ainda, mais sem força ainda. E a coisa vai escalonando, e chega um tempo que o diabo entra, o Espírito sai. E aquela pessoa, ela vai na igreja, sabe por quê? Porque ela é um religioso, uma religiosa. Não, eu tenho que ir ao culto, eu tenho que ir à igreja. Não porque ela está sentindo, ela perdeu totalmente a sensibilidade, mas ela está ali. Por quê? Porque para mostrar para as pessoas. Não é porque ela ama a Deus. Então, sabe, qual o tema dessa mensagem hoje, irmãos? Nós precisamos, novamente, voltar à nossa natureza cristã. A nossa natureza cristã, irmãos. O primeiro amor. Nós temos que ter vontade de orar, vontade de ler a palavra de Deus, vontade de sentir isso que eu sinto aqui agora, meu corpo arrepiando, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença da glória de Deus. Não existe nenhum outro lugar, querido, melhor do que a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ir para qualquer lugar do planeta, nenhum lugar é melhor do que estar na presença do Espírito Santo de Deus. Eu fico impressionado muitas vezes como que pessoas não gostam de congregar, irmãos. Às vezes você está fraco, e eu também aqui não estou te julgando, querido, mas quando você está aqui, olha, igual hoje aqui no louvor, na adoração, glória a Deus, muitas pessoas orando, e ali você sente a presença de Deus, você sente a glória de Deus. Isso não tem preço, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E Paulo, ele diz aqui, olha, no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, porque há muito tempo ele já não estava imitando Deus mais, ele estava imitando os gentios, as pessoas do mundo. E ali no versículo 2 ele diz assim, olha, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então aqui ele está falando que nós devemos viver em amor, exatamente como Cristo se entregou. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Evangelho, ele é renúncia, ele é entrega. E muitas vezes você vai fazer uma coisa que você não quer fazer aquilo. Você não quer, mas você faz, porque você ama. Ou você acha que Jesus, ele foi ali na cruz. Ele falou assim, que delícia, eu vou para a cruz agora do Calvário. Eu vou morrer agora, que maravilhoso isso. Ou você acha que o Getsemane, o jardim do Getsemane, na verdade era um shopping, onde Jesus, antes de ir para o Calvário, falou assim, eu vou passar aqui, que eu estou tão feliz, que eu vou aqui nesse Getsemane aqui. Não, querido. Muitas vezes o Evangelho nos leva à renúncia, à entrega. É isso que Paulo falou aqui, olha. Olha para você ver.
que ele falou. Vou ler de novo. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É se despir da velha natureza. É se despir do velho homem. E diz aqui o versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Quando fala santos, hoje a gente usa evangélico, crente, antigamente falava santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esses textos, irmãos, eu preciso falar isso aqui para vocês, nem sempre eu falo, e vocês podem reparar que na igreja tem uma sequência de pregações que eu falo a mesma coisa. E já tem uma sequência de mensagens que eu estou falando, mas não é que eu quero fazer isso. É que o Espírito de Deus me conduz a isso. Por exemplo, quando eu fui trazer essa mensagem, como que eu trouxe essa mensagem? Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? Eu não tenho nada para falar. Não tem nada. O Senhor tem tudo. Eu não tenho nada. Então eu quero uma mensagem que o Senhor der. Porque eu posso chegar lá e falar qualquer mensagem, mas de mim. E eu não quero fazer uma mensagem de mim. Eu quero uma mensagem tua. E aí eu abri a Bíblia e saiu exatamente esse texto. Eu falei, Deus, mais uma vez, tem que falar sobre sexualidade? Mais uma vez. E muitas vezes Deus me permite de eu falar 5, 6, 10, 15 vezes uma mesma coisa para a pessoa escutar. E mais uma vez, o Espírito de Deus me induz a falar sobre a sexualidade. E a sexualidade, ela envolve muitas coisas. Ela envolve a sensualidade, ela envolve a masturbação, a pornografia, a pedofilia, ela envolve a infidelidade conjugal, ela envolve a fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, ela envolve o adultério, que é a relação sexual entre pessoas casadas, envolve uma gama de coisas, querido. E Deus não quer que isso permaneça aqui neste lugar. E se você já ouviu isso 5, 6 vezes, trata de obedecer a Deus, que Deus ele vai te cobrar por isso. E eu quero falar uma outra coisa que eu nunca falei aqui. Em 4 paredes não vale tudo não, querido. Porque muitas pessoas estão achando que vale tudo em 4 paredes e não vale. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você que é inteligente, você sabe. E é importante que a gente entenda isso. Nós não podemos, conforme diz aqui a palavra de Paulo, dar lugar ao diabo. Nós não podemos dizer ao Espírito Santo, saia. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia nos fala. Essa que é a correção de hoje. E aqui Paulo começa a atacar. Olha, gente, vocês não podem nem mencionar sobre sexualidade. Porque vocês estão corrompidos. As futilidades que os gentios estão trazendo para vocês estão corrompendo a mente de vocês. Então eu dou uma dica para vocês. Isso ele falando lá e eu falando aqui. Nem sequer pronuncie isso, nem sequer comente sobre isso. E eu tenho uma honra, que essa honra que eu já falei também, eu tenho muitos anos que eu tenho internet, eu nunca, isso não é vantagem nenhuma, isso é mais do que minha obrigação, eu nunca acessei um site pornô e nem tenho a mínima vontade de acessar. Nunca, 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 nada de pornografia, nem por curiosidade. E isso é graça. Eu fico impressionado com as pessoas que são vulneráveis com relação a isso, que consomem isso. Hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, querido, que nós temos que vigiar as pessoas, as crianças. Hoje em dia as crianças estão digitalizadas e é extremamente difícil a gente ter filhos no dia de hoje. Nós temos que orar, nós não temos o direito de não orar pelos nossos filhos. Existe um espírito de homossexualidade que está tomando as igrejas, tomando as pessoas, muitas pessoas homossexuais, muitas pessoas bissexuais. E a gente tem que vir aqui e dar a cara da gente para bater.
sob pena muitas vezes de alguém até querer prender a gente, de chamar a gente de homofóbico, e chamam a Bíblia de homofóbica, porque a Bíblia é clara quando nos fala que nós não podemos mudar o sexo da forma natural. Lá em Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6 também nos fala que os homossexuais, tanto ativos como passivos, eles não vão herdar o reino dos céus, a não ser que se convertam. É isso que a Bíblia nos fala, querido. Então, diz aqui o versículo 6, e eu preciso terminar, daqui a pouco eu termino aqui. Ninguém vos engane com palavras. Olha que coisa séria isso aqui. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Eu vou explicar isso aqui para você. Ninguém engane a vocês com palavras tolas, com ideologias, com falsas ideologias, permissivas ideologias. Ninguém. Porque se você se deixar enganar, depois que Deus falou isso tudo aqui, por uma coisa a ira de Deus vem. É quando você se deixa enganar. É quando você dá ouvido às ideologias mundanas, profanas, que vêm alterar a sua mente. Aí Deus se ira. E aqui nos fala que por isso, por nós muitas vezes aceitarmos e deixarmos nos enganar pelas pessoas do mundo, é que vem a ira de Deus. E ele nos remete a fazer algo aqui. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora, antigamente, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de falta de caráter, de falta de personalidade. Pessoas, como foi falado lá na célula, não sei se foi o Flávio que falou, os camaleões da fé. As pessoas que estão aqui, elas se comportam como crentes, elas estão na rodinha dos escarnecedores, se comportam como um escarnecedor e riem das piadas profanas que os escarnecedores nos contam. São pessoas que não têm personalidade, não têm caráter, se deixam enganar pelas lorotas, pelos blá blá blás das pessoas do mundo. Então, diz aqui, irmãos, o versículo 10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Porque eles não tinham sensibilidade, lembra? Que a mente deles já estava corrompida? Lembra que o coração deles estava duro? Lembra que eles não tinham sensibilidade nenhuma? Que eles estavam cheios de mentira, de coisas que não podiam estar? Eles tinham perdido o quê? Eles tinham perdido o discernimento. E o discernimento de espírito é um dom que vem de Deus, um presente que vem de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 12. Mas é algo que nós temos que aprender. Diz aqui, eu vou ler de novo, diz aqui, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam. E como que eu vou aprender? Você sabe que eu vou ensinar para vocês aqui o que o Espírito Santo me falou, é que para você aprender a discernir, você tem que aprender a perguntar. E para me discernir, eu tenho que perguntar, Deus, eu abro esse guarda-roupa, essa roupa é do Senhor? Essa é do Senhor? Essa é do Senhor? Essa eu posso vestir? Essa eu posso dar? Essa eu tenho que queimar? Nós estamos aqui num curso de batalha espiritual. E nós trouxemos aqui a essas pessoas muitas coisas que nós temos nas nossas casas, que são consagradas a demônios, mas nós não sabemos discernir. E a nossa vida está travada, muitas coisas estão acontecendo de ruim, de negativo, e nós, com aquele presente que nós ganhamos ali, um presente até bonitinho, aparentemente legalzinho,
mas aquilo ali está trazendo maldição na nossa vida. Esse dia agora eu estava vendo um vídeo na internet de um cidadão que tinha no colchão dele uma obra de feitiçaria. Mas não sabemos. Se alguém fez uma obra de feitiçaria para você e as coisas estão acontecendo de mal para você, nada vai mudar se você não souber. Mas como que você... Deus pode te dar sonho, Deus pode te dar visão, Deus pode te dar sentimento, Deus pode te mostrar de diversas maneiras, querido. Nós precisamos aprender a discernir. A discernir. Era o que aquela igreja já não sabia mais. E diz aqui, para terminar, diz aqui, olha, versículo, esse bloco aqui, olha, 11, 12, 13 e 14. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O convite de Deus para a sua vida hoje é você despertar, é você levantar e é você confrontar. O convite de Deus para a sua vida hoje é você despertar, levantar e confrontar. Quando ele fala aqui, olha, no versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, não significa tomar uma posição passiva. Ah, não vou participar, está tudo bem. Não, não é isso que Deus está falando. É fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou expondo, eu estou confrontando vocês. Talvez pode ser que tenha alguém aqui que vai ficar com raiva de mim. Pode ser que alguém tenha aqui, que esteja aqui, que vai falar assim: puxa vida, que palavra dura. Pode ser, mas é o que a Bíblia me fala para me fazer. Não é só não fazer eu, é eu confrontar, é eu expor. Aqui, ó, no finalzinho, diz, olha aqui, o versículo 11, no finalzinho: antes exponha-nas à luz. Então, querido, é você acordar, é você levantar, é você despertar, é você confrontar. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai te resplandecer. É isso que no finalzinho fala. E a glória de Deus vai resplandecer sobre você. E o brilho que você já tinha perdido, você vai resgatar ele. Ele está falando para uma igreja adormecida, uma igreja cheia de pecado, uma igreja cheia de delitos, mas que Deus tinha a vontade de resplandecer. Amém?